foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova, ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova. Ó Senhor. Muito boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, Lúcia. Boa noite, companheiros internautas. Parece que a Lúcia deu uma travadinha aqui na imagem. Lúcia, está me ouvindo? Ah, ok. Agora. Oi, eu estou te ouvindo direitinho. Ah, maravilha. Estamos ao vivo. Obrigado, amigos internautas, por estarem conosco. Conosco aqui é Mari Moreira, Carla Jacinto, Cláudia Noronha, Maria do Carmo, Gislene Cristina, Elis Carvalho, Giovanna Lanes e outros que estão conectados, mas não se manifestaram. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco nessa noite. Hoje estamos aqui com o tema separação e divórcio. Não separeis o que Deus ajuntou. Tema instigante, né? Nós vivemos de relacionamentos, né? Relacionamento conosco mesmo, com Deus e com as outras pessoas. E o divórcio muitas vezes aparece no meio desse caminho aí. Precisamos de muita orientação para passar por esse problema ou para evitar esse problema, ou se caso aconteça na nossa vida. Bom, isso aí já é com a Lúcia, não vou entrar nesse mérito. A Messa também já está conosco aqui, dando boa noite a todos, falando da música. A Messa sempre fala da música. Abraço aí, Messa, obrigado pela presença também, Rosilene Leite. Então vamos aqui para a nossa prece, pedindo o amparo do nosso Mestre Jesus, para que na noite de hoje Ele esteja conosco, os seus mensageiros estejam conosco. Queria fazer um breve convite para que nós estejamos revisitando os símbolos evangélicos, para que em nossas vidas nós nos sintamos ainda ouvindo as palavras do Cristo nas montanhas, às margens do Genezaré, às margens do Mar da Galileia, que nós sejamos aqueles personagens
que tanto aproveitaram as palavras do Cristo, as Madalenas, os Zaqueus, os Pedros, o João, nós sejamos também o Paulo, que nós aprendamos a cada dia termos a coragem dos primeiros cristãos que davam a própria vida em favor do cristianismo, em favor da ideia cristã. Permaneça conosco, Senhor, nesses dias de tantos desafios, para que nós caminhemos com mais equilíbrio, para que nós possamos ter a capacidade de sair de nós mesmos e olhar ao redor, temos a empatia, temos a compaixão com o nosso semelhante, e assim seja. Que assim seja. Então vamos assim lá, seja. né? A palavra toda da Lúcia Nossi, né, na noite de hoje, e às 9 horas mais ou menos eu volto aqui para a gente fazer o encerramento. Então tá. Até lá. E você me fala quando estiver faltando uns 5 minutinhos, tá bom? Pode deixar. Se estiver bom, não falo, não. Vai estar bom demais, então não vou falar nada, não. Até daqui a pouco. Então tá. Então que Jesus nos ampare, nos sustente nos nossos propósitos, né? Nesse nosso caminhar na vida com Jesus. Porque nós precisamos de estar sempre ligados a Jesus. Quando a gente vê Emmanuel nos trazendo que Jesus é a videira e nós somos as varas. Então, não podemos nos desgrudar, né, dessa vida, desse fluido, dessa seiva que é Jesus para a nossa vida, né? Então, quando hoje o convite para nós, que foi nos pedido para falar, não separeis o que Deus juntou, eu busquei primeiramente, gente, eu vou desenvolver esse estudo no Evangelho, capítulo 22, que é justamente o título, né, não separeis o que Deus juntou, e num texto da Joana de Ângeles, que para mim, família, referência à família, relacionamento de casal, de filhos, para mim é Joana de Ângeles. Eu adoro os textos dela, porque fala muito de perto ao nosso coração, de uma forma tão clara, que não deixa assim, sabe aquele, será que é mistérios, ficar naquela dúvida se é assim ou não, né? Vários autores espíritas, né, que psicografam os livros, que recebem mensagens, são muito bons. O Divaldo, né, que traz livros também muito bons, mas é o livro psicografado por ele, mas a autora Joana de Ângeles, né? Então, vamos lá. Então, eu busquei no Evangelho, porque buscando no Evangelho não tem como errar, né? A gente só vai estar fazendo comentários desse Evangelho. Então, nesse capítulo, começa no item sobre a indissolubilidade do casamento, tem a passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9, onde que fala da lei, né? Onde que estava escrito na lei a questão de unirem dois seres, né, para se respeitar, os dois serem uns, né, os dois se tornarem um, na condição de ser um único pensamento, de compartilharem, de relacionar, dividindo ideias, comungando sentimentos, e não na questão que os dois se tornam um, anulando um em detrimento do outro. Então, nós temos que ter muita atenção nisso. Então, no item 2, logo depois da passagem de Mateus, fala assim: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então, a gente entende muito que é onde que fala que existem as leis divinas e as leis dos homens, né? A lei civil é a lei dos homens. E a gente percebe que essa lei dos homens, ela muda o tempo inteiro. Se a gente for perceber hoje, nesse processo que a gente está vivendo de pandemia, quantas vezes fala, a lei tal é isso, a outra lei vem, né, e muda aquela. E a gente está nessa constância de mudanças dentro da lei. E até eu trouxe no estudo que eu fiz com você sobre o casamento, né, em si, eu achei até bacana, porque quando eu fiz o estudo em março, eu trouxe sobre o casamento, o que é o casamento, a importância do casamento, os tipos de casamento, só para a gente lembrar. E agora, quando está falando do divórcio, quer dizer, é uma sequência desse capítulo do Evangelho, mostrando a importância do casamento, que nós estamos dentro de um planejamento reencarnatório, e que ninguém planejou para ser infeliz, nem sofrer. Mas nós sofremos, adoecemos por desviar das leis divinas.
E depois, quando vem falando dessa questão do divórcio, mostrando que cada país, ela age de uma forma. Tem país que isso é certo, outro é errado. Aqui mesmo no Brasil, as leis, elas mudam o tempo todo, mas a lei divina, ela não muda. Por isso que fala que ela é imutável. Então, qual que é a lei de Deus? Que as pessoas se unam pelos sentimentos. E pelos sentimentos de afetividade, mas também por aqueles sentimentos que nós precisamos trabalhar. Esse é o planejamento de Deus para nós, né? Agora, as escolhas que a gente tem feito, muitas vezes, são pelos nossos interesses pessoais que nós trouxemos lá a respeito do casamento. Então, para a gente fazer esse link, eu busquei no livro SOS Família. Gente, para mim, esse é um livro de cabeceira, tá? Tem um capítulo que fala: o matrimônio na terra constitui abençoada oportunidade redentora a dois, que não se pode desconsiderar sem gravames complicados. Então, a gente vê que aí fala que existe realmente um planejamento para uma oportunidade abençoada redentora a dois, porque na união desses dois espíritos, né, esses espíritos vão se unir para trabalhar diante das suas dificuldades. Eles vêm reencarnar Boa noite, meus amigos. Parece que deu uma travada na internet lá da Lúcia. Deixa eu ver se eu consigo comunicar com ela aqui. Só um minutinho. Você acha que vai lá pro quarto? Lá? Voltamos. Oi, voltamos, né? Deu uma paradinha aí, mas voltamos. Continua, por favor. Então, tá, posso continuar, né? Sim, com Então, certeza. nesse livro, SOS Família, fala, então, a respeito dessa oportunidade redentora a dois, né? E os Espíritos sempre nos falam que não tem como evoluirmos, chegarmos à perfeição, embora relativa, se não for através do relacionamento. Todo tipo, né, e qualquer relacionamento. Mas aqui nós estamos falando a respeito do divórcio, a respeito do relacionamento a dois. Então, no Evangelho, fala assim: nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? É uma pergunta para nós. Quando resolvemos nos casar, a lei de amor, do verdadeiro amor, não é paixão. Nós levamos em conta a consideração da lei de amor, que dentro dessa lei de amor está a tolerância, a paciência, a resignação, o respeito. Quando nós nos unimos, nós levamos em conta estes sentimentos que precisamos trabalhar e também ter conosco. E aí a resposta, né, de Kardec, nesse capítulo 22, fala o seguinte: de modo algum, não se leva em conta a afeição de dois seres, que por sentimentos recíprocos se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. Por que o que acontece? A gente se une muitas vezes pelos interesses pessoais. Nós já trouxemos aqui, a Joana de Anjos, ela reforça, ela fala muito sobre isso, pelos interesses sociais, pelos interesses materiais, né? Então, nós vamos buscando estar com o outro,
não pela verdadeira razão de ser, de viver o amor. Então, o que fala? Que o que se cogita não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, aqui retomando também, da gente pensar o que me fez unir a outra pessoa. A gente precisa rever, sabe? Não é assim, não é com culpa, mas se a gente quer se conhecer e quer fazer realmente um trabalho transformador dos nossos sentimentos, nós precisamos rever como estão os relacionamentos, porque a gente precisa compreender a que viemos nessa existência. Como a gente sempre comenta, não é a passeio, né? Tem um destino, nós temos uma missão a cumprir. E a gente traz em cada existência um tema para ser trabalhado, para ser conquistado na nossa existência. Esse tema, vamos colocar assim, são relacionamentos, são temas na questão de sentimentos. Porque no plano espiritual a gente vê que tem muita coisa a ser trabalhado, mas pela misericórdia a gente traz aquilo que nós nos comprometemos na espiritualidade, junto aos nossos mentores e a Deus, queríamos dar conta, né? Então, o que fala? Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmo, os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, quer dizer, é um falso juramento, se formulado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Então, aí a gente precisa trazer a nossa mente, né? Nesse momento que é tão lindo, né? Jesus comemora a questão do casamento, da importância, quando tem aquela bodas, que ele participa daquele casamento, ele oferece ao amigo que estava casando a questão do vinho, né? Transformar a água no vinho, porque precisava. Então, assim, fala assim, quem é que não vai oferecer uma alegria a um amigo? Então, mostrando que nessa união, né, pelo casamento, a gente reúne os amigos. E os amigos, né, quando fala da energia da amizade, ela sustenta os relacionamentos, né? Então, tudo tem não é simplesmente como se diz, uma parábola, não, é uma passagem que Jesus presenciou e trouxe ensinamentos, porque tudo que ele fazia, né, era para ensinar. Então, nós precisamos perceber que se nessa união nós ficamos presos só às questões materiais, vaidade, orgulho, fazer aquela festa, chamar não sei quantas mil pessoas, né, fazer gastos, né, tem que ver se assim, é esse interesse nosso que a gente queria, depois, todo mundo casa, mas um dia separa, como eu já tive oportunidade de conversar com uma pessoa, quando ela percebeu que não era aquele o objetivo daquele casamento mais para ela, não tinha sentido, mas o que ela faz? Ela resolve se casar, porque a noiva tinha preparado, ele não queria decepcionar todo o preparo que a noiva fez para um casamento, e fala, 6 meses depois eu vou me separar. Então, olha a responsabilidade que a gente contrai. A gente vem para drenar sentimentos, para sanear, né, todo esse processo saneador de purificação, de elevação do nosso espírito, e a gente vem e alimenta o quê? Um orgulho, uma cupidez. A gente, pelos interesses materialistas, a gente permanece num relacionamento que não é para estar. Mas a gente precisa ter a coragem de abrir o coração e de falar o que está na alma. E antes de casar, ver como que a gente sente, né? E falar assim, olha, eu pensei, mas agora eu acho que não é. Vai doer? Vai, gente. Vai fazer o outro sofrer? Vai. Mas eu sei que eu tenho oportunidade de reparar. Mas não é ir fazendo as coisas, como que fala? Saindo saltando sobre os outros, né? Sem ter a responsabilidade. Porque ficar na culpa não vai adiantar. E a gente tem que lembrar, Divaldo estava falando uma coisa e eu achei bem sensato. Ele falou assim, precisamos tirar do nosso vocabulário a culpa. Em vez de culpa, a gente colocar responsabilidade. Porque tudo que eu faço, eu tenho uma responsabilidade.
E a culpa, nesse sentido, só vai servir para sinalizar, eu fui inconveniente, olha, eu enganei, mas eu posso mudar. Porque a culpa, se você ficar paralisado, ela não vai te levar a lugar nenhum. Então, em vez de culpa, sou responsável por tudo que eu falo, penso e também pelas minhas atitudes, né? Então, continuando falando aqui, para a gente entrar propriamente no divórcio, que aqui vai falando o que é que está provocando o divórcio, essa separação, né? E no início não é no início não, depois eu vou comentar aqui. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstrair-se da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Porque a gente não pode abstrair-se, não podemos retirar da nossa vida a questão da lei de amor. Essa é a lei que Deus nos une, pelos sentimentos, para chegarmos um dia ao amor verdadeiro, como nos traz o Evangelho, que o amor é de essência divina, e é a soma das qualidades, das virtudes do Espírito. Então, nós estamos nesse caminhar de construir valores para chegar ao verdadeiro sentimento do amor. Isso é bacana, porque nos coloca nessa posição de esperança. Podemos ter esperança, porque se no relacionamento eu estou respeitando, eu estou exercitando para chegarmos ao amor. Se eu sou indulgente, benevolente, se eu estou perdoando, gente. E eu estava lembrando até com a Mércia, eu falei, olha, a gente entender a importância do perdão nos relacionamentos, nós vamos ficar muito melhores. Porque não tem como relacionar. Eu estava ouvindo um estudo do Haroldo, eu gosto muito dos estudos dele, ele falando a respeito do perdão. Então, ele fala o seguinte, que em todos os relacionamentos não existe alguém que nunca foi magoado. E a gente fica magoado porque a gente se decepciona pelo que o outro fez ou deixou de fazer, ou que não fez da forma que eu quero. Então, ele fala assim, gente, relacionamento de 20, 30, 40 anos, como que nunca ninguém magoou alguém? Mas o importante é a gente aprender a perdoar, aprender a receber o perdão daquele que cometeu alguma coisa contra a gente, e mesmo que o outro nos perdoe, nós precisamos nos perdoar de algo que fizemos com ele para que ele tenha essa reação, essa atitude para conosco. Então, existe sim a verdade do ofensor e do ofendido. Todos dois têm o seu porquê, o seu para quê de ter tido aquele comportamento e aquele sentimento. Mas que nós precisamos é de ver que sentimento que ficou foi de medo, de culpa, de mágoa, e eu preciso reparar esse sentimento comigo, porque o outro me perdoa, mas eu continuo magoado com ele. Eu continuo a remoer um sentimento que eu não consigo trabalhar, né? Então, nessas questões de relacionamento, né, de casal, a gente precisa ver mesmo, porque se a gente pede tanto a Deus que nos perdoe tantas vezes quantas se fizerem necessárias, nós não pedimos na oração universal que Jesus ensinou, não é? Pai, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando fala estou lembrando aqui agora, da passagem do Evangelho que fala do sacrifício mais agradável a Deus, diante da gente apresentar no altar o nosso sacrifício, que a gente reconcilie, que a gente se arrependa daquilo que a gente tem contra alguém, e que esse alguém tenha contra nós mesmos. Então, a gente precisa reparar para oferecer, né, a Deus a nossa oferenda de amor, as nossas virtudes, oferecer aquilo que eu tenho de melhor. Mas antes eu preciso deixar essa oferenda ali do lado e venho reconciliar. E é muito propício para que a gente possa trabalhar essas questões de relacionamento, porque esses relacionamentos, quando a gente vive em aflição, no capítulo que fala sobre a justiça das aflições, tem as atuais e as
justiças anteriores, né, das aflições, as causas atuais e as causas anteriores. Então, fala que se a gente vive em aflição por causas atuais, e fala que as atuais, geralmente, na maioria das vezes, nós, hoje, estamos causando. Então, nos relacionamentos, e trazendo para o casal, qual é a causa hoje que me deixa em desequilíbrio? Que está me desarmonizando, que me deixa com raiva? Eu tenho que observar, porque eu estou promovendo isso. Mas o que a gente faz no relacionamento? A gente vai deixando de lado, ou a gente procura, como diz a Joana de Ângeles, sentar, conversar, abrir o coração e refazer o relacionamento. E às vezes a gente ainda fala assim, não é dessa existência. Vejo que nada que fiz nessa existência, meu relacionamento com meu marido, minha companheira, tá tudo certo. Isso aí deve ser de vidas passadas, a gente acha chique, né? Vidas passadas. Mas quando a gente fala que é de vidas passadas, gente, não é ponto. Senão que hoje eu vivo em aflição e muitas vezes em tormento de sentimentos que eu trago e eu não estou trabalhando. E um sentimento que às vezes eu posso ir resolvendo aos poucos, a gente vai deixando e se torna um tormento, porque o tormento é aquilo que eu só penso o dia inteiro nisso. A gente não sai daquele pensamento, né? É uma monoideia, é aquilo que eu falo assim, o passarinho fez ninho, deu filhote, o filhote deu filhote, e a gente fica alimentando dessa energia na nossa mente. E nós precisamos trabalhar. Então, ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável, a lei que muda, que é a lei dos homens. Vem falar sobre quando Deus nos une, quando Jesus fala que não separe, que Deus uniu, é sobre a lei de amor. E a lei de amor, a gente tem que entender que é diferente, paixão de amor. Paixão, eu já até trouxe algumas vezes em estudos aqui nesta casa, que a paixão, quando fala paixão, é uma energia que ela é uma energia boa. Agora, o desvirtuamento dessa energia, essa paixão me auxilia, é um combustível, ou ela me leva ao desequilíbrio. Então, a gente fala assim, tenho paixão pelas artes, tenho paixão pela escrita, tenho paixão pelo meu trabalho, tenho paixão, assim, por estar com as pessoas, conversando, auxiliando, eu posso ser apaixonada, tenho paixão, mas é aquilo que me eleva, não me coloca melhor do que ninguém, mas eu sinto bem-estar. A paixão que muitas vezes nos arrastam para um relacionamento, um casamento, e que logo depois a gente vê que não é aquilo, são as paixões que desequilibram. E principalmente, gente, tem um livro, Sexo e Evolução, que fala muito sobre isso. Lá fala sexo e a questão da energia sexual, fala diversas formas do sexo. Deixa eu até ler aqui os textos que tem aqui, só para você saber, ficar convidativo a estudar. Sexo e amor, sexo e estímulo, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e educação, abuso do sexo e expiação, amor livre e responsabilidade, o sexo na vida universal. Então, a energia sexual, ela é positiva. O encaminhamento e desvirtuamento dessa energia é que traz aflição, traz tormento e desequilíbrios para o espírito. Então, muitas vezes, quando fala nessa questão da gente buscar no relacionamento, estou apaixonado por fulano, de uma certa forma, que me traz um desequilíbrio, que eu mato por amor. Isso é paixão desenfreada, isso é vício. Porque o verdadeiro amor, ele não vai matar. O verdadeiro amor que Jesus ensina, gente, não mata ninguém, né? Às vezes a gente, quero unir a você, e aí assim, o sexo é tudo. O sexo faz parte da vida, o sexo não é a vida, a questão do ato sexual.
Por quê? Quando ficarmos mais velhos, quando o corpo já não estiver mais com essa vivacidade toda, essa performance, tudo, se não existir o amor a que nós fomos chamados a viver, se não existir, desculpa, se não existir mais o sexo, e se não existir amor, aí se desfaz uma união. Mas a gente tem que ver que nos relacionamentos saudáveis, quando a gente fala desse amor verdadeiro, dessa paixão equilibrada, ela vai nos auxiliar a sermos companheiros, a respeitar o outro, a estar junto com o outro, desejando que o outro caminhe, entendendo o momento e o processo do outro, companheirismo, isso é que nos pede o relacionamento. Mas aí, assim, não tem sexo, então não te amo. Você não serve mais. E a gente precisa avaliar e reavaliar, porque não foi isso que Deus nos trouxe, né? Então, é assim, é de conversar. Tem uma conhecida minha, que ela está passando por um processo difícil, do entrar na menopausa, e ela estava aflita. Aí ela procurou um médico homeopata e ele falou com ela, ela falando, né, nossa, mas e agora? Parece que de um dia para o outro desliga uma luz na gente, que não sei o quê. Ele falou, é o momento de você trabalhar a sua essência. Eu achei tão lindo, gente, porque é isso mesmo. Se acabou, vamos trabalhar a essência. A essência é o quê? É o amor, é o respeito, o companheirismo, é estar de mãos juntas, assistir um filme. Qual o problema? Porque aí a gente vai estar nessa construção. E quando a gente consegue, a gente vai ver que essa energia sexual está nisso aí, no respeito, no carinho, no sair passear, no viajar junto, de ler um livro, assistir um filme, de relembrar os nossos, né, o nosso namoro, como que foi o início, tanta coisa que a gente fez. Então, a gente renova as nossas energias, né? Mas vamos lá. Então, quando a gente não consegue, né, estar junto, nós até trouxemos no outro estudo, que pela lei divina, pela providência divina, a gente pode interromper se a gente não está dando conta de um relacionamento. Então, aqui fala também, do Evangelho. O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens haja feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Por isso que existe separação. E no Evangelho fala, né, que no início da humanidade não era assim, porque os homens naquela época, né, eles ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e nem pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade e da ambição, nenhum espaço davam ao repúdio, à rejeição. E é interessante, né, que a gente fica vendo nos filmes, né, agora mesmo está passando a Gênese, e já passou aquele, né, os 10 mandamentos, e eu acho interessante, eu falo com vocês, eu assisto os capítulos, depois vou lá na Gênesis e vejo se eles estão contando a verdade, tá? E sempre eles estão abordando a situação lá. Lógico que eles floreiam um romance mais aprofundado, mais, né, estendido, porque está passando na televisão, mas a essência do ensinamento, eles estão seguindo fiel. Então, a gente vê aquele tempo todo, né, as mulheres cuidando dos maridos, cuidando dos filhos, o marido com aquele carinho, né? E eles não rejeitavam os seus companheiros pelas dificuldades deles. Então, fala que no início, na origem da humanidade, era assim. Mas na medida que a gente vai achando que a gente tem mais valor que o outro, que a gente tem mais poder que o outro, foi colocando o outro submisso àquilo que eu quero. Aqui eu mando, aqui eu faço, né? Então, nós que fomos mudando, porque Deus não colocou essa distinção que um ia ter privilégio em detrimento do outro. Não.
E o convite é que, né, na fragilidade, né, apesar que a gente fala que mulher é o sexo forte, na fragilidade, né, aquele de que cuidou da casa, né, fazia comida, o homem saía para caçar, construía a casa, né, mas com o desenvolvimento, né, da evolução, a gente foi vendo que não é um ou o outro que faz, os dois podem fazer juntos. E hoje, nós estamos aí caminhando, e ainda com tanta dificuldade, quando nos relacionamentos dentro de casa, a gente ainda tem o hábito. Ô fulano, arruma isso para mim? Não é para mim, é para nossa casa. É para o bem-estar nosso. Vou fazer comida. Ah, você desliga o fogão, por favor, que não dá para eu ir. Não, vamos contribuir. A gente tem que ver que são os dois se tornarem um, como fala no início, nessa questão de conquistar valores, de um relacionamento, gente, saudável, respeitando cada qual no tamanho que se encontra, no entendimento espiritual que se encontra, né? E aí agora, gente, eu vou trazer aqui, que ali foi do Evangelho, isso que eu li foi algumas partes que eu peguei nesse capítulo 22, tá? E eu achei muito interessante, no capítulo 6 do SOS Família, vem falar sobre desquite e divórcio. Então, eles falam pra gente que, atualmente, o desquite equivale à separação judicial, né? Que hoje já nem se fala em desquite, né? Nos termos do Código Civil de 2002. Então, fala que é a nota da editora. Então, vamos lá para a gente entender um pouquinho, né, nesse tempo que a gente tem, sobre o divórcio. Na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral, através dos quais os espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos no ministério familiar. E aí prossegue. Do mesmo modo, então, a importância do matrimônio. Então, falando que, do mesmo modo, a precipitação para o matrimônio, resultante do imediatismo materialista que turba o discernimento, quase sempre pelo desequilíbrio no comportamento sexual, é responsável pelas alianças de sofrimento, cuja harmonia difícil quase sempre culmina em ódios ominosos ou tragédias lamentáveis. E não é o que a gente tem visto, gente? Quando essas escolhas, né, que muitas vezes são precipitadas, e aí a gente lembra dos tipos de casamento, de relacionamento, que buscamos muito pelo materialismo, e os espíritos nos trazem muito claro que muito das aflições e do tanto que a gente tem perdido, muitas vezes é na área da sexualidade. Que as pessoas, né, que nós espíritos nos perdemos. Então, nos relacionamentos, porque existe o egoísmo, tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero, quando eu quero. Se você não está me atendendo assim, então você tem que abandonar. E isso, gente, são ilusões, porque a vida, nós estamos na matéria, mas para viver uma vida espiritual. E o que é viver a vida espiritual? Trabalhar sentimentos. Então, se eu sou um ser muito apegado às questões sexuais, sinal que eu preciso trabalhar. Porque a gente não é o sexo, a gente é um espírito e o sexo faz parte da vida do espírito. Mas muitos de nós nos perdemos. E aí acabamos entrando aqui nesse sofrimento, fazemos alianças de sofrimento, cuja harmonia difícil quase sempre culmina em ódios. E quantos relacionamentos que se terminam por causa disso e outras coisas mais. A intolerância, da pessoa não ficar sendo meu serviçal, que tem gente que ainda coloca, né, o outro como meu servidor, meu servo. Quando Jesus fala de servo, de falando naquele que serve o seu melhor sentimento, esse é o servo que Jesus traz. E a gente quer colocar o outro, né, submisso às nossas vontades. Nós precisamos entender que precisamos estar submisso à vontade do Pai, à vontade de Deus. E qual que é
esse colocar submisso à vontade do Pai? É viver o amor, é viver a justiça, é viver a caridade. E a caridade é o quê? Como nos traz no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né, que Kardec traz, que o modo como Jesus entendia a caridade, benevolência, indulgência e perdão. Então, mostrando que nos relacionamentos, para que a gente aprenda, né, nos relacionamentos, e talvez não chegue a separar, a divorciar, que é trabalhar a benevolência, ser bom para com todos, é usar da indulgência, o respeito pelaquilo que o outro é, que ele não tem entendimento como eu tenho, não sair provocando maledicência falando dele, porque eu tenho que falar com todo mundo. Não, eu preciso acolher, porque se eu escolhi esse companheiro para estar comigo, para chegarmos ao perdão. Então, é um processo perdoar, né? Hoje, quero perdoar e vou. Não, gente, é um processo, é um conhecimento, um entendimento, porque eu estou me sentindo magoada, com culpa, triste, dê o nome que for, né? Cada um tem o seu sentimento, e que a gente está junto é para reparar sentimentos, junto perante a lei de Deus, né? Então, fala que é indispensável no matrimônio não se confundir paixão com amor, interesse sexual com afeição legítima. Porque, na verdade, quando é uma afeição legítima, nós respeitamos o outro naquilo que ele pode me oferecer, inclusive nas questões sexuais. Porque, às vezes, o desvairamento, o desequilíbrio é tanto nosso e que a gente ainda quer pegar o outro na garra, né, e querer que seja do meu jeito, o tempo que é o tempo, porque eu ouvi falar, porque que a relação sexual, o casal tem que ser não sei quantas vezes por semana. Gente, isso não é uma regra para todo mundo, sabe por quê? Cada um é um, cada um tem a sua sensibilidade, cada um tem a sua necessidade, então essa regra a gente começa a ver que coloca, por quê? Vaidade, né? Falar para o outro que é assim, que é assado, mas vai ver o que aquele casal passa. E eles que precisam se fortalecerem e buscar, é onde que fala, gente, sempre a conversa. Está assim, fala do que estamos sentindo, fala do que eu estou sentindo para o outro. Não é ficar falando, você é isso, você é aquilo. Não, eu estou assim, estou me sentindo assim, preciso ser ouvida, estou sentindo, preciso do carinho. Não existe essa parte mais de sexo, mas eu sinto falta de carinho. Quem não sente falta de carinho? Mas aí a gente estabelece, não tem relação, não tem carinho, não tem aconchego, né? Então a gente precisa reavaliar, porque nós estamos na oportunidade, né? Tem um livro que eu estou lendo que chama Tempo de Decisão. Nós estamos no tempo de decidir o que queremos para a nossa vida, o que estamos fazendo com a nossa existência, chamado hoje, essa reencarnação, que é nos convidando a trabalhar sentimentos, porque esses que geralmente a gente tem vivenciado de imprudência, intolerância, né, tudo isso, a gente já trouxe, porque ele está ainda muito forte em nós, é porque nós estamos tão cristalizados nesses sentimentos que nós trouxemos para trabalhar, e a gente está alimentando essa posse, esse mando, esse julgamento nos relacionamentos. Então, a gente ainda está alimentando, porque nós temos isso dentro de nós, a gente não dá, né, o que tem. E se a gente precisa perceber em mim, precisamos, o que em mim está me trazendo aflição. Que sentimento é esse que não me deixa ficar feliz? É em mim, não é procurar felicidade lá fora, não, é em mim. E começar a ver o que eu posso fazer para ser uma pessoa mais amorosa, mais paciente, reconciliativa, né? Que eu posso reconciliar. O que está faltando? E cada um precisa buscar em si o que está faltando. A gente pode buscar ajuda? Podemos. Porque quando eu falo alto para o outro, no atendimento fraterno, quando eu falo com o outro, né? A gente chega lá assim, eu estou com isso. Aí você vai só ouvindo a pessoa, de repente já fala, nossa, estou pensando aqui, menina. Hoje mesmo eu fiz atendimento para uma companheira, ela falou, nossa, deixa eu falar com você. Eu nem vou continuar esse atendimento hoje, não, sabe por quê? Eu quero fazer uma lista de tudo que eu estou pensando aqui, de sentimentos que estão vindo,
que eu preciso conversar com você. Então, é na fala dela se ouvir alto. Então, quando a gente fala dos relacionamentos, a gente só quer ser ouvida no relacionamento. A gente não quer que o outro resolva o que é nosso. Agora, se eu quero que o outro resolva o que é nosso, a gente tem que repensar, porque o outro não vai resolver para nós o que é nosso. Ele pode estar ao nosso lado, nos dando suporte, fazendo prece, ouvindo o que eu tenho no coração. E é para isso que serve a amizade, o companheirismo. E nós vamos construindo até que um dia, que seja nessa ou outra encarnação, a gente está aprendendo a amar. Aprendeu, né? Que aprendendo nós estamos, né? Causa preponderante nos desajustes conjugais é o egoísmo, que se concede valores e méritos superlativos em detrimento do parceiro a quem está se vinculado, a quem se está vinculado. É o que eu acabei aqui de falar. Porque o que o egoísmo nos traz? Nos leva a ter ciúme, posse. Porque esse ciúme, ele está atrelado ao quê? Ao egoísmo. Porque, eu tenho ciúme porque eu amo muito. Aí eu maltrato a pessoa porque ela conversou com alguém. Aí fala que é ciúme. Isso é posse. E a gente não é dono de ninguém. Não somos donos de ninguém. E aí a gente fica fazendo isso. E aí vai vendo que tudo, a origem, a causa, está no egoísmo. E aí a gente se acha que é melhor, a gente se concede valores e méritos superlativos, nos achamos melhores do que os outros, do que o outro companheiro, do que a companheira. Sendo que, se eu me acho superior na questão de entendimento, de sabedoria, de poder moral, eu tenho, sim, mais do que nunca acolher aquele que está comigo e que não tem o entendimento que eu tenho. Isso nós podemos usar desse valor moral. Mas aqui está falando daquele valor que eu acho que eu sou melhor, que eu tenho mérito, que eu preciso assim, eu preciso de uma pessoa mais bonita, né? Vou separar porque você é feia, porque você é feio, você não está mais na forma que eu quero, você não aceita tudo que eu falo mais. E aí as pessoas acham que a pessoa deixou de gostar porque ela tomou as rédeas da vida dela. Às vezes a pessoa demora um tempo para ver que, até então eu deixava o outro comandar minha vida. Hoje eu percebo que eu tenho todo o direito de comandar minha vida, escolher o que eu quero, escolher alguma coisa até materialmente falando, escolher os amigos que eu quero, porque até então eu só ficava com os amigos que é do outro. Então, quando a gente toma as rédeas da nossa própria vida, aí o outro fala assim, já não me atende mais, não faz o que eu quero, do jeito que eu quero, então não serve. E aí a gente tem que entender, se a gente tem esse valor moral de se achar, como fala aqui, superlativo, né? Valor superlativo ao outro, que seja dentro de um poder moral, que era o que Cristo tinha. Jesus tinha um poder moral. Ele não era autoritário, ele tinha uma autoridade moral. E nós queremos muitas vezes exercer o autoritarismo com o outro nos relacionamentos, né? Vamos lá. Comprometer-se em si, né, o casal realmente a ajudar-se com lealdade, elementos das lições evangélicas, compreendessem e aceitassem como legítimos a transitoriedade do corpo e o valor da experiência provacional, e se evitariam incontáveis dramas, inumeráveis desastres do lar, que ora desarticulam as famílias e infelicitam a sociedade. Então, assim, um elemento chave desse parágrafo aqui, se nós nos comprometêssemos um com o outro, ajudar-se, tendo lealdade no sentimento, estruturássemos dentro do Evangelho de Jesus. Porque eu sempre falo que para mim é isso aí, a gente sempre está procurando receita de como relacionar bem, receita de como reconciliar, de como amar o inimigo, como de ter misericórdia, de ser pacífico.
o Evangelho é esse caderno de receitas sublime, trazido pelo Cristo, escrito pelos evangelistas, mas trazido pelo Cristo através das suas vivências, né, seus exemplos. Então, que a gente traga, aqui é um convite, gente, traga o Evangelho para dentro do lar. Vamos lembrar do culto do Evangelho no lar? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que com um problema sério na casa dela, então ela pedindo para fazer culto com ela e passamos a fazer diariamente o culto. E hoje ela mesma comentou, né, dentro do que a gente estava conversando, então ela falando que ela está sentindo de melhora. Aí ela, porque eu estou fazendo culto de manhã, à tarde, estudo tal, tal. Eu falei assim, mas o que mais que você está fazendo para você estar sentindo essa mudança dentro do seu lar? Porque o que acontece? Fazer o culto ajuda muito, gente, muito. Buscar reunião de estudos, vários, vão ajudar, mas são instrumentos para que eu possa mudar. Agora, o ambiente está mudando por quê? Ela está no esforço de vibrar, tanto para encarnados quanto para desencarnados, vibrar com o melhor sentimento que ela tem. E aí a gente fala, mas não tem como eu amar as pessoas que estão me provocando toda essa confusão que está dentro da minha casa, nem dos desencarnados. Mas o que mais se tem trabalhado é o vibrar o respeito pelo outro. É vibrar para que esse espírito desperte e entenda o Evangelho de Jesus. Esse é o convite. E nós nos dispomos a vibrar pelo meu companheiro, companheira, quando eu estou com muita dificuldade, e a gente fala assim, Senhor, que eu aprenda a respeitar. Não vão chegar no amar, não? Porque se eu já estou respeitando, se eu estou sendo benevolente, se eu estou tendo a caridade de ouvir, e quando eu ouço, eu estou vendo o que eu estou aprendendo, eu já estou construindo o amor. Porque o amor também, ele demanda tempo, demanda trabalho, demanda esforço, muito esforço. E é um tempo, gente, não é no piscar dos olhos. Então, o convite aqui do culto do Evangelho, gente, o quanto que a espiritualidade fala, não deixem de realizar o culto do Evangelho no lar, porque nós estamos, os espíritos estão conosco, tem os benfeitores do nosso lar, mas a gente precisa trazer esses espíritos como companhia constante, os benfeitores, mentores dos nossos companheiros que estão nos nossos lares, e se porventura tiver alguma desarmonia, que eles sejam acolhidos com o nosso melhor, né? Então, fala que o divórcio, como o desquite, são, em consequência, soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. E aqui, gente, eu sei que faltam 10 minutos aqui, eu vou ter que pular algumas coisas aqui que eu queria trazer. Porque aqui fala assim, vamos partir para essa parte assim, do que a gente tem vivenciado nas separações, né, nos divórcios, que fala o seguinte, é imprescindível que antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quantos filhos merecem que os pais se imponham uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles, né? Então, por exemplo, que quando a gente fala assim, eu não quero nem ficar pensando em filho, porque se eu pensar em filho, eu não vou separar. Então, é o quê? Isso é um pensamento egoísta. Nós precisamos ver se constituímos uma família antes, gente, igual fala, de uma atitude definitiva, vamos repensar. Podemos, sim, períodos difíceis ocorrem em todo e qualquer empreendimento humano. Em todos, não é só de casal, não. Entre pais e filhos, entre irmãos. A gente vê que nesse momento que a gente está convidado a ter um relacionamento mais de perto o tempo todo o tempo, que é o que a gente tem sido convidado, muitas desavenças estão acontecendo. E o que está acontecendo? Está saindo de nós o nosso melhor e o nosso pior. Mas que a gente procure refazer. E até nessa questão dessa inquietação, dessa questão
do divórcio, que às vezes a gente está muito propenso, e hoje, gente, propenso, e hoje as pessoas, gente, estão se separando muito, porque tá assim, não consigo ficar com fulano, ele é muito chato. Então, às vezes a gente está vendo cisco no olho, mas não vê a trave que está no nosso. Então, vamos sentar com outro e falar da minha dificuldade. Olha, eu estou com tanta dificuldade disso. Olha, eu estou vendo o seguinte, nós estamos em casa, não tem como a gente sair. Então, é olho no olho o tempo inteiro. O que a gente pode fazer para mudar? Ah, vamos sair para fazer uma caminhada aqui no pátio do prédio, ou na rua, se tiver mais deserta, no horário. Vamos assistir um filme juntos, vamos reconquistar, vamos buscar que sentimentos que a gente pode construir. Podemos construir, se quisermos. Então, vamos começar. Vou respeitar você, ou eu gosto de você, mas não sou conivente com o que você faz que não me agrada, mas eu gosto de você. Vou respeitar, não vou acatar tudo que você quer, porque isso não faz parte mais de mim. E que cada um que sabe em que quadrado está. Não adianta eu falar de situações, porque cada um está numa situação. Mas que a gente tenha a coragem de se manifestar, de se posicionar. Porque quando a gente posiciona, o coração fica mais aliviado. Então, aqui fala, na dissolução, bebeu uma aguinha. Na dissolução dos vínculos matrimoniais, o que padeça a prole será considerado como responsabilidade dos genitores, que se somassem esforços, poderiam ter contribuído com proficiência, ou seja, poderiam contribuir com competência, eficácia, mas nós precisamos nos esforçar através da renúncia pessoal para a dita dos filhos, quer dizer, para a alegria, para a felicidade dos filhos. Então, vamos repensar. Será que a gente não está querendo chutar o balde porque eu não quero fazer esforço? Que eu não quero sair da minha zona de conforto? E vamos tentar, porque se nós temos esses filhos que foram confiados a nós, por Deus, para que a gente encaminhe esses filhos. Então, que a gente possa, né, usar da humildade, aqui embaixo fala da humildade e da perseverança, e na confiança de que não estamos sozinhos, e que em tudo, nas dificuldades que nós passamos, existe um planejamento. Se eu estou com aquele companheiro, com aquela companheira, provavelmente em outras reencarnações, nós desvirtuamos esses corações, porque fala que o ódio, né, tem um texto, eu acho que é no Consolador, que fala, né, que o ódio é um coração que desvirtuou, né, desviou do amor, né, então o coração é um coração sem evangelho. Então vamos nos, como se diz, agarrar ao evangelho e buscar, pedir, Senhor, que eu possa encontrar numa lição do evangelho que eu preciso para me refazer, para refazer, reconstruir relacionamento. Se a gente quer mesmo e decidir o que queremos mudar, transformar, na verdade, que a gente transforma sentimentos, vamos ser decisivos, tomar decisões sérias na nossa vida, seja o vosso falar sim, sim, não, não de Jesus. Ah, mas meu vizinho vai achar que eu sou ridículo, minha família vai falar, você é como que é? Um camisolão, você é isso. Gente, o vizinho é o vizinho. A gente só deve satisfação à nossa consciência e a Deus, que no plano espiritual, não vão falar assim, quer dizer, se deixou de fazer por causa do vizinho. Você fez por causa do vizinho. Você julgou porque fulano pediu. Não, tudo fui eu. Então, vou reconciliar comigo, com tudo que eu fiz ou deixei de fazer, né? Porque a gente precisa construir o bem, a gente fazer o bem, não é só deixar de fazer. Eu não faço mal para ninguém, mas a gente precisa construir o bem, fazer o bem, né? E aí, 3 minutinhos, né, Stanley? Cinco minutinhos? Tô te ouvindo, não. Não deixa a gente sem saber o finalzinho, não. Pelo amor de Deus, né? Precisamos fechar isso aí, eu acho por favor. que é uns 5, 10 minutos, tá?
Tá bom, tranquilo. Então, tá bom. Então, e aqui quando fala dessa proficiência, que é competência que a gente tem e eficiência que nós temos, por quê? Quando planejamos estar aqui nessa encarnação, nos relacionamentos, formando família, ou mesmo que não tenhamos filhos, se não temos, tem um porquê, mas que a gente está no relacionamento e a gente precisa construir, né, reconstruir talvez, quando fala dessa competência, por isso que fala, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos chamados, porque nós já temos consciência dos nossos deveres, nós já temos, gente, porque essa consciência está aqui, ó, e as leis divinas estão na nossa consciência, que na verdade é o que eu sinto, então já está em nós. E escolhidos, nós somos escolhidos porque nós já sabemos o que fazer. Agora, nós precisamos saber, decidimos fazer, queremos, ou vamos ficar na vitimização. Ah, eu quero uma estadinha de mim, meu marido não me ama do jeito que eu quero. Eu já contei para vocês, né, que eu passei um processo, uma época na minha vida, que era assim, que eu achava assim, eu sou muito assim, romântica, e eu gostava assim, não, eu gostaria de todo dia ter um bilhetinho, gostaria de ter uma florzinha, algumas coisas assim, principalmente eu lembro muito do bilhetinho. E eu fazia bilhete, só que eu não recebia bilhete na intensidade e quantidade que eu queria. Então, a gente fala o quê? Fulano não me ama, porque ele não faz na intensidade que eu quero. Então, a gente tem que ver que a gente é chamado para trabalhar coisas que a gente já dá conta, de respeitar, de perdoar o erro do outro, de entender que o outro está no nível intelectual, um nível espiritual, e que somos diferentes. Então, a gente vai entendendo, então, por isso que fala, muitos os chamados, todos foram chamados, muitos, esses muitos são todos, porque fala daquele Senhor que chamou todos na travinha, todos fomos chamados para reencarnar, todos para o trabalho, o esforço para o trabalho, inclusive para perdoar, porque perdoar não é só assim, vou perdoar o outro que ele fez, gente, não é simples, existe todo um trabalho, todo um esforço, uma atitude, atitudes que eu preciso fazer para compor esse perdão, né? Então, é um processo, são ações, atitudes, e é um processo, e tem um tempo. Se te encontras na difícil conjuntura de uma decisão que implique problema para os teus filhos, para e medita. Necessitam de ti, mas também do outro membro base da família. A gente tem que pensar, porque às vezes impensadamente, por impulsos, por uma palavra que o outro fala, a gente tem que rever isso, gente, ressignificar. Às vezes o outro teve uma palavra que, na verdade, ele não estava nem querendo ferir a gente. Ele está tão infeliz com ele que começa, sabe aquele de falar impropérios, de como que fala, como que é que fala? Cobras e lagartos vão falando, depois arrepende. Nossa, olha o que eu te falei, você me desculpa. Aí a gente endurecida, o que a gente faz? Você tá aí doido, não vou perdoar mesmo. Agora vai comer na minha mão, você falou isso. Não é assim que a gente faz? E a gente tem que pensar no outro, às vezes falou, sem perceber o mal que estava causando. Às vezes ele está com uma dor que a gente também nem sabe da dor do outro, está ali junto da gente, a gente fala assim, não, o outro está calado, né? O outro não quer conversar, né? O outro só fica ali dentro. A gente tudo justifica, o outro, mas a gente não senta para ouvir a história. E às vezes, ouvindo a história, a gente vai compreender o que a gente está passando e por que o outro está tendo aquele comportamento, aquele jeito, né? Eu até estou lembrando aqui de uma pessoa comentando comigo no atendimento e ela falando da dificuldade dele e da dificuldade dessa pessoa de estar em família, tá? Estar em família. E aí, minha dificuldade, porque fulano tem dificuldade de família, não sei o que, eu não quero isso para minha vida, e aí a gente vai, né? Motivos desse tamanho que para ela, essa pessoa pode ser enorme. Mas aí a gente tem que começar a ver, gente, de onde vem esse afastamento do fulano ou da fulana não querer estar em família? Vai ouvir a história dele se tem alguma coisa a ver. Vai ouvir. Às vezes ele tem uma mágoa que ele não trabalhou, às vezes sofreu alguma perda e que ele não conseguiu lidar,
Então, o estar com o outro em família, para ele, é um castigo. Então, a gente precisa saber da história dos nossos companheiros, nossas companheiras, porque tem várias histórias, cada um traz a sua, e aí a gente vai ver por que o outro está comportando daquele jeito, né? Às vezes, em várias áreas, às vezes a pessoa passou por uma situação tão desagradável na vida, e quando eu falo com ela alguma coisa, leva ela uma memória que ainda não foi refeita, que não foi trabalhada, e dói profundamente. Aí a gente para, não quero saber mais de chegar perto do fulano ou da fulana, dos cônjuges, porque um dia ele falou isso, agora eu vou conversar com ele o mínimo possível até eu separar. Mas não busca trabalhar. E aí a gente tem que pensar que nós temos os nossos filhos, que eles precisam de nós e precisam do pai. Porque se chegar a gente um dia a separar, é uma coisa que a gente precisa aprender muito, seja a dor, seja os desafios que nós enfrentamos nos relacionamentos, não podemos colocar os filhos contra os pais. Isso é falta de amor, isso é falta de misericórdia, porque nós podemos ter ex-marido, ex-companheira, ex-namorado, mas não existe ex-filhos. E às vezes a gente batalha para o filho não gostar do pai. Faz de tudo, inventa coisas, que lá você vai ser maltratado, que lá vai acontecer, que não sei o quê, né? Tem histórias que eu não vou entrar aqui agora a respeito de desenhos de criança, né? Que aí a avó entendia que era isso, a tia entendia aquilo, e eles sempre desenhavam um espaço que era um fulano de um lado, o outro do outro, e sempre tinha um vazio aqui. Quando foi ver, era o vazio do pai, porque não era permitido ele nem desenhar, ele nem falar do pai. Mas estava lá, para ele estar registrado. Por mais que a gente fala, cala a boca, não fala de fulano, fulano não presta. Gente, isso é entre marido e mulher. Não é colocar nos filhos, e a gente tem que ter cuidado, porque senão cresce, né? Aí quando chega adulto, fala assim, nossa, relacionamento é ruim, né? Eu só via minha mãe falando mal do meu pai, a gente cresceu assim. Não, relacionamento, discussão à parte, entra no lugar reservado, quando os filhos não estiverem, e ter o cuidado, porque às vezes eles vão dormir, mas o ouvido, tá em pezinho, né? Então, aqui, não te precipites através de soluções, que às vezes complicam as situações. Dá tempo a que a outra parte desperte, concedendo-lhe ensancha para o reajustamento. Quer dizer, dá tempo para o outro, a liberdade dele pensar. Senão é assim, quero separar, ou vou separar, ou você tem que sair de casa. Gente, dá tempo para as pessoas. Precisamos ter tempo de refazimento de ideias. E se a gente for pensar aqui, vamos falar sério. Quanto tempo Jesus tem dado para a gente fazer as nossas modificações íntimas? A nossa. Não é do outro, não. A nossa. Qual o tempo que o Cristo tem dado para a gente? A eternidade. Jesus não falou na crucificação, Pai, perdoai-lhe porque eles não sabem o que fazem? Mas Jesus falou isso, gente, não porque ele precisava, ele se sentia magoado conosco. Até no último momento ele mostrou, quando estivermos em erro, que possamos nos perdoar, quando o outro cometer erro, que a gente perdoe. Essa é a explicação, é a fala de Jesus. E que vamos ser perdoados quantas vezes forem necessárias por Deus, no sentido de que Deus não se magoa nem se ofende conosco, mas Ele nos dá a reencarnação como oportunidade para reparar. Então, é esse o perdão que Jesus falou, olha, gente, até no último momento da sua vida, se você cometer um engano, um deslize, que nós podemos ter a certeza que nós vamos ser perdoados pela oportunidade de reencarnar, para reparar. Por isso que a gente entrega ao juiz, o juiz ao ministro, e o ministro te coloca em prisão. Porque vamos estar diante da consciência, diante de Deus, e a prisão é a reencarnação, que muitas vezes a gente acha que é, né? A humildade e a perseverança no dever,
conseguem modificar comportamentos. Vamos ser humildes, falar da dificuldade até de estar no relacionamento. Olha, para mim está tão difícil, o que a gente pode fazer? Me ajuda, me socorre, eu não estou dando conta. Buscar ajuda de alguém também e dos companheiros, né? Reacendendo a chama do entendimento e do amor momentaneamente apagada. Porque, né, quando que os Espíritos nos falam, ninguém resiste ao amor. Você vai falando, eu falo assim dessa questão quando a gente faz prece por alguém, por algum problema na família, por algum coração endurecido, sabe aquele assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É o amor, ninguém resiste. Ele vai ouvindo, a um momento vai cair a ficha, né? Vai cair o cartão desse espírito, né? De cada um de nós. Se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transforme em algema ou prisão. Se de tudo que fizermos a pessoa quiser ir, o companheiro ou companheiro, não vamos nos tornar em algema ou prisão do outro, porque aí a gente se alimenta, passa o resto da vida pensando no que o outro fez ou deixou de fazer, e para a nossa vida. E a gente tem todo o direito de refazer. Deixe o outro ir. O amar também deixa o outro ir, dá liberdade de escolha, não é posse. E aqui, o que acontece? Cada ser ruma pela rota que melhor lhe apraz, e vive conforme lhe convém, conforme a sua consciência. Estará, porém, aonde quer que vá, sob o clima que merece. Estaremos onde o nosso coração vai estar. É o que eu levo no coração. O que a gente está levando nos relacionamentos? Rompemos o relacionamento, temos que ser inimigos, gente? Quando o que é amar o inimigo? Respeitar, não desejar o mal. Então, se chegamos a essa condição de separar, não precisamos ser inimigo. Vão ter um tanto de gente falando assim, mas não é possível que em casa a gente gosta tanto dele, você vai separar? Não, vocês podem continuar gostando da pessoa. Eu também não vou desgostar, mas eu não consigo mais conviver, relacionar. Então, às vezes, a gente paralisa, né, e não continua. E aqui, caminhando para o final, fala, quando se modifica uma circunstância ou muda uma situação, não infiras disso que a vida, a felicidade se acabaram. Então, se aconteceu realmente, né, uma separação, um desentendimento tão grande, a gente não tem que trazer para a gente que a felicidade não existe, que acabou. A gente tem que prosseguir animado de que aquilo que hoje não tens será fortuna amanhã em tua vida. Então, sentimentos que eu não consegui construir, talvez num relacionamento, pela vivência, pelo aprendizado, quando eu passar por uma outra, né, por um outro compromisso, um relacionamento, eu vou levar valores que às vezes eu não aproveitei naquele outro relacionamento. E vai me servir como experiência. Então, que eu não faça no próximo relacionamento aquilo que eu deixei de fazer. E é isso que é a grande, né? Eu falo assim, essa grande mensagem dessa reconciliação. Olha, eu não dava atenção à pessoa, eu era muito intolerante, eu era muito possessivo, eu era ciumento, eu era invejoso, eu era qualquer coisa. Não deu para continuar o relacionamento. No próximo, eu vou utilizar tudo disso que eu não fiz e vou começar a fazer dentro de uma prudência, dentro de uma competência que a gente já vai ter, porque passamos pelas experiências, eu vou poder sair melhor. Se estiveres a sós e não dispuseres de forças, concede-te outra oportunidade que enobrecerás pelo amor e pela dedicação. Aqui eu só vou lembrar o fato da história, né, do livro de André Luiz, Nosso Lar, porque o que aconteceu? Quando ele desencarna, depois a mulher dele contrai novo matrimônio. Quando ele vem ao plano terrestre, ele fica abismado. Como que alguém no meu lugar? Né? E foi o que ela achou. Ela achou que ela precisava de ter uma pessoa para continuar com ela, a educar os filhos, e que ela tinha o direito de continuar a vida. Então, ele foi fazendo o trabalho nele,
de sentimentos que ele tinha antes, de ciúme, de posse, achar que era dono da mulher, dos filhos, e que ele era insubstituível, ele trabalhou tudo isso. E quando o marido da ex-mulher, né, a viúva, quando ele adoece, ele vai lá, ele que ajuda na cura daquele espírito que estava lá no lugar dele, né? Que no lugar dele ele, né, desencarnou e o outro estava lá. Última frase, encerrando. Se te encontrares ao lado de um cônjuge difícil, ama-o a si mesmo, sem deserção, fazendo dele a alma amiga com quem estás em curso pelo pretérito, para a construção de um porvir ditoso que a ambos dará paz, facultando desse modo a outros espíritos que se revincularão pela carne, a ocasião excelente para a redenção. Aqui eu fecho lembrando Joana de Cusa, que é isso aqui. Se se encontrarem ao lado de um cônjuge difícil, amam. Foi o que Jesus falou. Ela queria seguir Jesus, caminhar na vida com Jesus. E ele fala, então, volte para o seu lar. Ame seu marido como seu filho. Trabalhe a resignação. Então, ela foi trabalhando. Então, na decisão dela de se sim ou não seguir Jesus, é todo um processo de resignação, de abnegação, né? E vendo o seguinte, perceber, se eu estou com aquele marido difícil, ou com aquela esposa difícil, isso é devido a um pretérito que a gente traz para ser trabalhado e não punido. E aí a gente vai construir um porvir ditoso que a ambos dará paz. Porque quando a gente, diante das dificuldades que a gente vai vencendo a nós mesmos e sabendo lidar com aquele que tem as dificuldades dele, porque também a gente tem nossa e ele está aprendendo conosco, nós vamos sair vitoriosos. Essa é a paz que o Cristo nos deixa. Eu vos dou a paz. A paz do Cristo é essa. Dever cumprido, consciência tranquila. Mesmo que as dificuldades ainda permeiem a nossa vida, mas eu estou fazendo o meu melhor, consciente. Consciência perante a mim mesmo e perante a Deus. Essa é a satisfação que a gente precisa dar. E Joana de Cusa foi assim, voltou para o lar, conviveu, viveu, relacionou, marido desencarnou, ficou com o filho, continuou sua vida, e na hora da morte dela, que ela ia ser queimada, o filho pede para ela, abjura-te, fala que você não acredita, não vai seguir Jesus. E ela falou, não, ele me ensinou a amar, eu não posso abrir mão disso. Né? Então, assim, é o sacrifício que muitas vezes a gente precisa em nome do Cristo, de sermos cristãos, aquele que segue os exemplos do Cristo. E o Evangelho é essa nossa bandeira, né? É esse farol que ilumina a nossa vida, né? E as nossas existências. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos dê muito bom ânimo, coragem, confiança e entrega, que estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Obrigado, Stanley, obrigado, Vânia e Mércia. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos você ter aceitado o desafio, né, que foi chamado de última hora. É um tema que não é fácil, né, mas muito obrigado mesmo. Eu acho que nós tivemos bastante material, né, para meditar a respeito. Eu sei que muitas pessoas estão aproveitando a sua palestra para poder tomar decisões, o que é muito importante. E como a Lúcia disse aqui, gente, foca no Evangelho, gente, não esquece do Cristo não, que Ele está conosco. A Messa está dizendo aqui, né, Lúcia querida, eterna gratidão pelas alertivas valiosas, assertivas valiosas, do relacionamento na vida dos A2. Cultivar a união. Muito obrigado mesmo. Eu queria te solicitar, se fosse possível, você fazer a prece para a gente final. Mas antes, um recadinho aqui, tá? Gente, o atendimento fraterno está funcionando. Vai lá no WhatsApp do Grupo Espírita Lares Unidos, do GELU, 31 982 11 72 31. 982 11 72 31. Com o estudo de hoje, até de relacionamento, o pessoal pode ajudar lá, viu? Pode ficar tranquilo. Então vamos para o encerramento.
Porque pipoca muito, né? E é um assunto que não se esgota, você sabe, né? Não se esgota, gente, porque tem muitas particularidades aí que tá tudo no Evangelho e que a gente precisa trabalhar, né? E esse trabalho é um trabalho dentro de nós mesmos, né? Isso aí. Então vamos à nossa prece. Agradeço, então, pela oportunidade muito grande, a espiritualidade que me sustentou com toda certeza, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade e misericórdia, que nos permite o dom da vida, que nos dá a oportunidade pela reencarnação, onde estando com espíritos que estamos ligados pelos mais íntimos sentimentos, nos envolvemos, nos relacionamos para trabalhar os sentimentos ainda em desalinho. Querido Mestre, amado Jesus, profundamente agradecidos pela oportunidade do Teu Evangelho, pela oportunidade, Senhor, de buscar compreender o ser espiritual que somos, com a nossa história, com os nossos sentimentos e pensamentos. E te pedimos, Mestre, que nos auxilie a termos bom ânimo, esperança, e que possamos aprender a perdoar, Senhor, como nós também precisamos do perdão daqueles com quem convivemos. E que possamos abraçar a oportunidade dos relacionamentos, do matrimônio, especificamente na noite de hoje, para aprendermos uns com os outros, a dividir, a compartilhar, para multiplicarmos todas as qualidades que estão em nós, que são potencialidades a serem desenvolvidas nos nossos relacionamentos. Que a tua doce e suave paz, Senhor, cubra todos os lares aqui representados. E que possamos vibrar também, Senhor, por todo o nosso planeta que passa por um momento de tantos e grandes desafios. Que possamos, se assim quisermos, durante a nossa noite de sono de refazimento, nos colocarmos como instrumentos da espiritualidade, oferecendo o nosso melhor para ser levado onde se fizer necessário. Obrigado, Jesus, que a tua doce e suave paz, que a tua harmonia e serenidade possa habitar em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado a presença de todos vocês. E se Deus permitir, terça-feira que vem tem mais. Grande abraço. Boa noite. Eu volto em julho. Então, em julho a gente se encontra, se Deus quiser. Isso aí, obrigado, viu? Fiquem com Deus. Tchau.